Em um cenário histórico e imponente, no Centro Cultural da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, vamos mergulhar na literatura brasileira para começar uma jornada de aprendizado e descoberta com o programa Livro Vivo. É aqui que a tecnologia e a sabedoria se tornam aliadas para trazer à vida, na primeira temporada, o livro das historiadoras Heloísa Starling e Lilia Schwartz, Brasil, uma biografia. Publicado pela Companhia das Letras e grande sucesso de público e de crítica. Durante a temporada, as autoras vão dar voz a muitos momentos importantes da história do país, encarando o Brasil como um personagem biografado no início de uma busca por respostas sobre o presente em nosso passado. Neste primeiro episódio, vamos começar a entender quem fez essa terra se tornar o que conhecemos hoje, a partir dos índios até os colonizadores, passando pela escravidão, pela exploração da cana e do ouro e por aqueles que lutaram por seus direitos. Vamos refletir sobre como a busca pela liberdade foi se transformando ao longo dos anos, mas sempre sendo um símbolo de resistência. Liberdade é mais que uma palavra, é um conceito. Tem muitos significados e eles estão associados aos sentidos que as pessoas emprestaram a essa palavra para explicar e intervir na conjuntura em que estamos vivendo. Cecília Meirelles explica o conceito muito melhor do que nós. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Quando Cristóvão Colombo aportou na América, em 1492, mais precisamente nas Antilhas, encontrou essas ilhas densamente povoadas. O mesmo encontrou Cabral, e assim o descobrimento foi antes um desencontro. As estimativas variam de 1 a 8,5 milhões de habitantes para as terras baixas da América do Sul. Se assim tivesse sido realmente, então um punhado de colonizadores teria logrado a triste façanha de despovoar um continente muito mais habitado. Os historiadores não diferem ao avaliar a magnitude da catástrofe. Eles variam sim nos números. Para alguns, de 1492 a 1650, a América perdeu 1/4 da sua população. Para outros, a queda da população foi da ordem de 95% a 96%. Um verdadeiro genocídio ocorreu na época do assim chamado descobrimento. Os motivos são muitos. Doenças desconhecidas, batalhas biológicas que levaram ao perecimento dos indígenas que morriam de um mero resfriado, mas, sem dúvida, a escravização dos ameríndios foi um fator primordial. Esses povos andavam conectados em rede. Diferente dos estados europeus, não existia, porém, um corpo de funcionários administrativos, nem um exército permanente. Era o chefe que resolvia disputas e juntava guerreiros em caso de conflito. Esse modelo se espalhou para uma região mais alargada e ganhou o nome de cacicado, referindo-se a assentamentos que contavam com a existência de um centro regional, obras públicas, trabalhos coletivos, habitações de tamanhos diversos, uma rede comercial de produtos da terra. As regiões eram muitas, as estratificações variadas, mas o certo é que se tratavam de povos com fé e lei. Ou seja, diferente do que diziam os viajantes, como o português Gândavo, esses não eram povos sem fé, nem lei, nem rei. Eram povos como Narciso, que achava feio o que não era espelho, os europeus julgaram que se tratavam de povos, enfim, recém-descobertos e terras desconhecidas. Na verdade, nada houve de descoberta, uma vez que esses povos estavam há muito tempo no local, em harmonia com a natureza e com seus espíritos e com a sua floresta. Em primeiro lugar, não existia propriamente canibalismo.
no sentido de comer algo para saciar a fome. O que existiam eram práticas de antropofagia, ou seja, de trocas de comunicação com os diferentes povos, trocando o quê? Por meio da guerra, espíritos, forças e parentescos. Além do mais, se tanto o G, assim como os povos amazônicos e os ameríndios, de uma forma mais geral, não apresentavam civilizações monumentais, ao menos nos moldes andinos, que criaram uma espécie de padrão para avaliar os povos da América, sua cosmologia era notável. O suposto é que o pensamento selvagem surgia de uma perspectiva, que é, como diz o nome, sempre alterada quando colocada em relação a outros contextos. A cosmologia é muito complexa, mas colocava em questão os grandes parâmetros ocidentais. Primeiro, segundo eles, todos os seres humanos que eram humanos vieram a se tornar animais que são hoje. Se para nós existiria uma natureza que é dada e universal, e várias culturas, todas construídas, para os ameríndios haveria uma cultura para várias naturezas, homens, animais e espíritos. Enfim, essas eram teorias ameríndias e que têm colocado em questão preconceitos comuns, como supor que os nativos teriam mitos e nós, filosofias. Eles possuiriam rituais e nós, ciências. Essas são heranças tardias da velha maneira como a literatura dos viajantes do 16 viu como menos o que era e é, na verdade, diferente. Levar a sério os grupos que já moravam na América antes da chegada dos portugueses implica entender como existiram e existem outras maneiras de compreensão dessa terra que virou, afinal, o Brasil. Essa é também uma história de luta pela liberdade no Brasil. Para as populações indígenas, liberdade representou um recurso de defesa e era o enfrentamento diante da violência da ocupação dos portugueses. Uma história da liberdade, ela começa no século XVI, com as santidades. As santidades são as rebeliões indígenas tupinambá. A mais importante dessas rebeliões aconteceu na Bahia, em 1535. As santidades eram uma forma diferente de rebelião. Combinavam ritos e crenças tupis com anticolonialismo. Os pajés pregavam em transe, eles se comunicavam com seus mortos, anunciavam o tempo em que os frutos iriam crescer sem que ninguém os plantasse, as flechas caçariam sozinhas no mato, todos os portugueses seriam mortos e os índios que não aderissem à revolta virariam pedras ou caça para serem comidos. Para trabalhar nesses Brasis, sobrava terra, mas faltava população. E para dar um jeito de sanar tamanha desproporção, foi imaginado um sistema de trabalho dos mais perversos, a escravidão mercantil. Se já existiam escravos no mundo antigo, tanto na Ásia como na Europa, foi nesse contexto que se inauguraram modelos gigantescos que transformaram o corpo humano em mercadoria e produziram a maior diáspora dos tempos modernos. O Brasil também recebeu o maior número de africanos que saíram de suas nações de maneira forçada. Nós recebemos cerca de 40% da população que deixou compulsoriamente a África para trabalhar nas lavouras das Américas. Por isso, aqui, eles foram escravizados no sentido de trabalho forçado. Aliás, é preciso ter certeza que ninguém foi escravo no passado. Foram caçanges, mofumbos, quiumanes, rebolos, monjolos, minas e cabindas. E nesses Brasis eram os africanos que trabalhavam a terra. Isso porque, até 1530, Portugal se limitava a comercializar os produtos previamente encontrados nas suas possessões, como fizeram com o pau-brasil, por exemplo, cultura praticamente dizimada em pouco mais de 30 anos de exploração europeia. Também fizeram isso com as especiarias. Mas foi no final do século XVI que se deu uma revolução com a criação de uma civilização agridoce, a civilização do açúcar doce e da escravidão amarga e cruel. Só se conhecia o açúcar de mel na Europa. Até mesmo o gosto e o desejo pela doçura é criado e, a partir de 1650, transformado não mais num luxo raro, mas num produto corriqueiro, obrigatório, uma mercadoria de alta lucratividade. Esse foi o caso do Reino de Portugal,
que fez desse tipo de economia uma espécie de solução para o problema que enfrentava em seus domínios, tanto na África como na América. Logo viraria o maior monocultor do Ocidente, tendo os flamengos e os holandeses como distribuidores. O negócio do açúcar acelerou tudo e gerou muita disputa, como foi o contexto da invasão holandesa, que durou de 1570 a 1640. Como vocês podem ver aqui, junto com os holandeses vieram uma série de pintores. Eckhout, por exemplo, que fez pinturas de castas, como eram conhecidas, pinturas de casais, pinturas de gênero. Numa delas em particular, como ninguém olha nos detalhes, eu gostaria que vocês reparassem o que leva essa nativa tapuia. Ela leva um pé numa cesta e na sua mão ela carrega uma outra mão, como se os indígenas fossem canibais no sentido de comer ao outro para matar a sua fome. Não era. Também o pintor estrangeiro idealizou tudo e colocou aqui um cachorro babando, como se ele também esperasse pela comida que ia sobrar daquela cesta e daquela mão. O que aconteceu, na verdade, é que se montou um complexo açucareiro e toda uma nova estrutura baseada na formação de grandes unidades produtivas, os latifúndios. Eles se dedicavam a um só gênero de exportação, chamado de monocultura, e a produção tinha que ser em larga escala. No Brasil, essa civilização gerou, por exemplo, o lugar do engenho, que era a unidade produtiva, a casa grande, que ocupava simbolicamente o lugar de mando, e a senzala, que representava o espaço do trabalho. A cana pedia, como se dizia na época, uma larga escravaria, chegando a alguns engenhos de Pernambuco e da Bahia a contar com mais de 300 peças, que era o nome que se dava no linguajar perverso da época. O trabalho era de sol a sol, 18 a 20 horas, e não só extenuante, como muito perigoso. Por exemplo, as moendas eram puxadas por boi ou água, e não poucas vezes se decepava membros dos africanos que trabalhavam nesses locais. O trabalho virou sinônimo de escravidão e o sistema virou linguagem nessa terra de trabalho forçado. Não só no caso da cana, mas também do ouro. E por volta de 1697, chegou a Salvador a notícia de que foi encontrado ouro na região onde hoje é o estado de Minas Gerais. O ouro estava esparramado em quantidade espantosa no leito dos rios e dos riachos. E era muito fácil de localizar. O sol a pino arrancava as faíscas de pepitas de ouro, mais ou menos do tamanho de ervilhas, que estavam misturadas ao cascalho. A novidade da descoberta do ouro correu rápida, chegou a Portugal e uma multidão correu para as Minas Gerais. E deslumbrados diante da abundância de ouro que faiscava por todo lado, os recém-chegados se esqueceram do principal: o ouro não se come. Entre 1697 e 1698, e entre 1700 e 1701, e em 1713 também, os moradores das minas morriam de fome, com as mãos cheias de ouro. O ouro saiu da terra num ritmo muito vertiginoso até por volta de 1750. A partir daí ele se esgotou. Mas o saldo que o ouro deixou foi irreversível. No final do século XVIII, havia nas minas a única experiência de colonização urbana da América Portuguesa. E havia também uma sociedade capaz de criar um movimento cultural muito sofisticado, como foi o Barroco. Esse movimento ele vai desembocar necessariamente na obra de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. E na igreja de São Francisco de Assis, na antiga Vila Rica, hoje Ouro Preto, o Aleijadinho encontrou um companheiro à sua altura, Mestre Ataíde. Pintada no forro da nave, aparece uma Virgem Maria soberba, roliça e mulata, que está acompanhada por uma revoada de anjos igualmente mestiços. E essa é uma obra-prima de Manuel da Costa Ataíde, o mestre Ataíde, o parceiro do Aleijadinho, nessa igreja. Na verdade, nas minas não tem jeito. Ao final do século XVIII, o ouro e o barroco andam juntos.
os ameríndios e africanos, no Brasil colônia, liberdade era a maneira de resistir e confrontar a escravidão. E por isso se criou uma espécie de lógica do toma lá, dá cá. Um sistema violento como esse, que supõe a posse de um homem por outro, fez do castigo uma espécie de linguagem oficial e totalmente naturalizada. Nessa imagem, por exemplo, do Jean-Baptiste Debré, que vocês veem aqui, que fez uma série de aquarelas sobre o Brasil que viraram quase que verdades iconográficas do Brasil. Debré mostra no primeiro plano um feitor, a gente vê que é um feitor, chibatando, dando chibatada num escravizado. Essa foi a única imagem censurada pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Por quê? Porque no segundo plano, o Debré colocava um novo grupo recebendo chibatadas. Então, o suposto que essa imagem, essa aquarela originalmente trazia, era a noção de que essa não era uma circunstância, mas era uma situação de continuidade e de perpetuação. E tanto era, né, que essa talvez seja a primeira imagem que mostra a origem de um instrumento de tortura que vai ser muito utilizado na ditadura militar. O pau de arara surge nas delegacias do Rio de Janeiro na década de 1940 e, posteriormente, ele vai ser largamente utilizado pelos militares contra os presos políticos no período da ditadura. É uma continuação, né, de uma raiz escravista. Essa imagem também, o que ela traz, Heloísa, essa noção que a gente critica tanto, que é que o escravizado era apenas uma vítima passiva. Como a gente tem chamado a atenção, ele fazia muito mais, se rebelava, ele resistia. Então, de onde quer que a gente olhasse, essa imagem desse artista devolvia, de um lado, para a população africana e afrodescendente, o suposto de que eles eram apenas elementos passivos que sofriam as ser vistas, e para o lado das autoridades portuguesas, elas de alguma maneira discordaram dessa ideia porque queriam passar uma imagem totalmente pacífica, como se fosse possível existir escravidão pacífica, e o que essa aquarela trazia era a noção de que, enfim, esse era um sistema violento, como não podia deixar de ser. A escravidão era violenta por natureza e por definição. Resistir era um recurso de autoestima e de defesa ao mesmo tempo. Resistir inclui fuga e sabotagem. Aceita roubo, assassinato, aborto, suicídio. Em qualquer parte do mundo onde existiu a escravidão de africanos, ocorreram fugas em grupos para o mato e surgiram quilombos. E um quilombo é um abrigo, mas é também um modo de luta. No Brasil, eram chamados de quilombos e mocambos. A palavra mocambo significa esconderijo. Já quilombo é um termo utilizado em algumas regiões do continente africano, especialmente em Angola, para designar um tipo de acampamento fortificado, fortemente militarizado e formado por guerreiros que passavam por rituais de iniciação, adotavam uma disciplina muito dura, militar, e praticavam a magia. As fugas dos escravizados no Brasil procuraram encontrar uma saída em um mundo onde não tinha alternativa. Ele estava todo tomado pela escravidão. O quilombo significa uma alternativa concreta à ordem escravista e, por essa razão, ele se torna um motivo muito real e muito assustador para as autoridades. Mas, ao mesmo tempo, o quilombo era também parte da sociedade escravista que o reprimia, em função dos diversos vínculos existentes com a sociedade que rodeava o quilombo. E os quilombos estavam por toda parte. Na região do Baixo Amazonas, no extremo norte do Brasil, os refúgios de escravos, o quilombo Maravilha, Inferno e Caxangue, eles se instalaram no meio das águas bravas, acima das primeiras corredeiras dos rios Curuá e Trombetas, que são os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas. Era uma região de mata fechada, próxima à fronteira do Suriname. Cada quilombo tem sua história. Apenas Palmares, a maior comunidade de escravos fugidos e possivelmente a que sobreviveu mais tempo na América Portuguesa, parece ainda hoje resumir para nós a notável tradição de resistência e de rebeldia do quilombo.
Palmares tornou-se o nome para designar não um único refúgio de escravos fugidos, mas uma extensa confederação de comunidades, pequenas e grandes, vinculadas por acordo umas às outras e capazes de conduzirem seus próprios negócios, disporem de autonomia e escolherem seus líderes. Em seu momento de maior crescimento, no século XVII, Palmares chegou a abrigar uma população calculada em cerca de 20 mil pessoas. E desse total, por volta de 6 mil, eram moradores da capital de Palmares, a Cerca Real do Macaco. Esse número é quase a população do Rio de Janeiro, que é estimada, por volta de 1660, em 7 mil habitantes, se incluirmos os índios e os africanos. Palmares se transformou no evento exemplar da luta dos escravos. As autoridades portuguesas da época o tomaram como um modelo para a repressão sem dó nem piedade. Por outro lado, com o tempo, Palmares tornou-se a matriz constitutiva da identidade política e da consciência da população afrodescendente no Brasil. A imagem mais contundente da longa luta contra o racismo no país. Mas é preciso falar de outros projetos de liberdade. Para os colonos, liberdade era a porta de saída da estrutura de domínio português. Significava autonomia, autogoverno e soberania. A primeira revolta que ocorreu no Brasil colonial é a Revolta da Cachaça. E ela aconteceu no Rio de Janeiro, em 1660. Foi a nossa primeira revolta, mas não foi a última. As revoltas se multiplicaram por toda a parte. Ocorreram revoltas em Pernambuco, Sergipe, Maranhão, Bahia, Minas Gerais. As revoltas foram um instrumento de pressão dos colonos para lutar contra altos impostos, corrupção e abuso de poder por parte dos funcionários da coroa. No final do século XVIII, no entanto, a natureza das revoltas mudou. Os colonos deram a essa nova forma política, o nome de conjuração. Conjuração é uma conspiração política em que os participantes estão dispostos a contestar o poder do rei e a autoridade da coroa. Inconfidência, por sua vez, é o nome que as autoridades portuguesas davam a um tipo específico de crime. O crime de inconfidência, que é cometido pelo súdito que se torna infiel e conspira e conjura contra o seu príncipe. Nós conhecemos 3 grandes conjurações no século XVIII. Em Minas, em 1789, no Rio de Janeiro, em 1794, e na Bahia, em 1798. A Conjuração Mineira foi o primeiro movimento anticolonial a adaptar um projeto claramente republicano para o Brasil colônia. E essa conjuração, às vezes a gente se esquece disso, ela antecedeu a Revolução Francesa. A Conjuração do Rio de Janeiro, de 1794, ela coloca em cena, pela primeira vez na história do Brasil, a ideia de democracia tal como nós a conhecemos hoje, com seu traço igualitário. E a Conjuração Baiana, em 1798, ela vai ser conduzida por homens pobres e mulatos e ela pretende expandir esse atributo da igualdade política para toda a população livre de Salvador. Os conjurados baianos, eles encarnaram no povo o poder de legislar e se transformaram em participantes ativos dos assuntos públicos, incluindo todos os homens livres, pobres, na sua maioria crioulos e mulatos, negros livres e escravos, que se organizaram nas ruas de Salvador com liderança política própria. Todas as 3 conjurações foram derrotadas, mas foi através das conjurações que os brasileiros aprenderam a declarar os seus direitos. E também as conjurações abasteceram a imaginação dos brasileiros com um ideal de bom governo, o ideal de justiça, o ideal de bem público e o ideal de amor à pátria. E foi através dessas muitas revoltas que antecederam as conjurações, as revoltas dos colonos e as inúmeras formas de resistência das populações escravizadas, indígenas e africanas, que se afirmou pela primeira vez no Brasil essa íntima, mas muito difícil conexão entre a liberdade e a igualdade.